Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos, é muita alegria que aqui voltamos para esse momento tão significativo em nossa vida, que é o momento de refletirmos, fazermos algumas reflexões em torno dos ensinamentos do Cristo. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Então, dando início, vamos fazer a leitura preparatória, o livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico. É a mensagem 5, salários. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, registro de Lucas, capítulo 3, versículo 14. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inextrigáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas de inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a bajular em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem, da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos imperscrutáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se o homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito, esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Interessante essa análise de Emmanuel com relação às palavras de João Batista, né? Porque diz respeito, provavelmente, à inquietação que ocorre com a criatura humana, que sempre pensa em ganhar mais. Mas para ganhar mais, muitas vezes precisa trabalhar mais. E vem, junto com tudo, vem muitas responsabilidades. O que ele diz aqui, ele relembra essa filosofia, né, popular. Para uma grande nau surgirá a grande tormenta, ou seja, para um grande trabalho, haverá uma grande responsabilidade, consequentemente, conflitos e dificuldades. E por que se preocupar tanto, né, com essa questão material? E se nós devemos ficar preocupados com as concessões vindas do Altíssimo. E essas concessões decorrem do bem que realizamos. Então, meus amigos, são as reflexões apresentadas pelo Espírito Emmanuel, reflexões sempre muito enriquecidas. E agora vamos fazer a nossa prece inicial.
Vamos nos conectar com os guias espirituais para que eles venham estar conosco. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, reunidos em vosso nome, buscamos reflexões em torno dos vossos ensinamentos, desejosos de compreendê-los e, sobretudo, de vivenciá-los. Para isso, sabemos que é necessário um grande esforço para vencermos a nós mesmos, as imperfeições que ainda se encontram fortes e latentes em nosso íntimo. Ajuda-nos, estendendo vossas mãos compassivas, para que identifiquemos com clareza as estradas que venham nos conduzir aos vossos propósitos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao capítulo 25, que nós iniciamos, né? Que trata do buscar e achareis, Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós temos o item 9. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para viagem, nem dois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa, até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi os sapatos dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que esta cidade. Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 15. Bem, meus amigos, é necessário lembrar que naquela época era costume no Oriente, existiam poucos viajantes e eles eram muito bem recebidos em casas de família. Assim, os conselhos de Jesus, eles estão coerentes com aquela época. Jesus dizia que não levassem nada, levassem pouca roupa, né? Poucos pertences. E eles iam pregar em outros lugares e deveriam levar poucos pertences, até porque para evitar que fossem cobiçados, né? Porque poderiam, outras pessoas maldosas poderiam cobiçar suas posses. Isso era de praxe, isso era algo era um costume da época, né? As pessoas viajavam e ficavam hospedadas em casa de família. E essa recomendação de Jesus é uma recomendação onde ele diz, inclusive, não preparei saco para viagem, nem dois. Aqui tem dois fatos, talvez seja duas vestes, né? Depende muito da tradução do evangelho, né? Do evangelista, vamos assim dizer. E nem calçados, nem cajados,
porque eles estavam trabalhando e mereciam ser sustentados. Eles tinham ido ou iriam divulgar a Boa Nova, divulgar os ensinamentos do Cristo. E eles, quando chegassem na cidade, eles iriam procurar a família que fosse digna de recebê-los, né? Eles iriam fazer toda assim uma averiguação e para que pudesse se hospedar e ficar até que aquela missão fosse executada, até partir de novo. E é interessante que Jesus aconselha a saudação, né? Ao entrar, saudar a casa, que a paz esteja nesta casa. E aí, se a casa for digna disso, a paz irá sobre ela, senão a paz ficará com eles, né? Com os discípulos. E ele diz assim, uma coisa interessante, né? Jesus, as palavras dele, todas as palavras dele tinham um sentido moral, que nessas palavras ele está mostrando, orientando que se deve confiar na providência divina, porque procurar casas de pessoas dignas que estivessem mais preparadas para os novos ensinamentos, porque eles iam divulgar os ensinamentos de Jesus e confiar em Deus para divulgar os ensinos, aqueles que desejavam, aqueles que desejam, porque é uma orientação, uma recomendação bastante atual nos dias de hoje, para que possamos assim divulgar a mensagem do Cristo, a mensagem espírita. E quando Jesus recomenda que caso eles não fossem aceitos pelos donos da casa, e os donos da casa não quisessem ouvi-los, eles deveriam afastar-se simplesmente, não insistir, não forçar. Aí a gente lembra que algumas vezes nós somos visitados, chegam à nossa porta pessoas que querem insistir muito conosco para nos converter a esse ou aquele segmento religioso. E trazendo para a doutrina espírita, nós devemos sim aceitar esta recomendação, junto à familiar, aos amigos, às pessoas de um modo geral. Nós espíritas devemos ter esse cuidado para não impor nossos conhecimentos, a nossa filosofia de vida, a nossa religião, àqueles que não queiram, porque às vezes a pessoa não quer nem ouvir, muito menos aceitar, a não ser, a gente abre aqui um parênteses, os nossos filhos, aqueles que continuam sob a nossa guarda, aproveitando inclusive os primeiros 7 anos para transmitir os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, daí porque a importância da evangelização infanto-juvenil, porque até os 7 anos, principalmente, a influência da família é maior, porque o espírito ainda está em processo de reencarnação, o espírito ainda está se adaptando ao novo corpo, ele ainda está começando a se expressar, a trazer o que ele já adquiriu de vidas passadas, né? Expressar o seu temperamento, expressar o seu caráter, e é o momento certo de se transmitir o Evangelho de Jesus, os ensinamentos da doutrina, porque eles são mais maleáveis e estão propensos a adquirir hábitos sadios e a perder os maus hábitos que foram desenvolvidos em vidas passadas. E esse processo deve continuar até a adolescência. A gente precisa ter esse cuidado na educação das nossas crianças.
Até 7 anos é um processo de adaptação, né, do espírito ao novo corpo, e o espírito vai começar a se expressar, o seu temperamento, a sua maneira de ser, e precisa todo um olhar atento dos genitores, dos que estão envolvidos naquela educação, na educação dos pequeninos. Então, para isso é necessário conversar, explicar, ouvir, saber ouvir, tornar esse momento, esse ensino mais agradável possível e principalmente exemplificando através das ações. Porque não adianta dar uma orientação quando o filho, quando a criança vê os seus educadores fazendo exatamente o contrário. Você ensina, por exemplo, que a criança ninguém deve mentir. Um pequeno exemplo. E de repente a criança vê o pai ou a mãe não querer atender o telefone e dizer: diga que eu não estou. Hoje em dia, com o celular, está menos frequente isso, né? Mas com o telefone fixo, isso era, de certa forma, um pouco comum. Então, quantas palavras que Jesus diz: ao sair de casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés, isso quer dizer não levar mágoas, decepções, tristezas, por não serem aceitos os ensinos, aquilo que está para ser transmitido, e continuar confiando em Deus. Nenhuma revolta, nenhuma lamentação, nenhum tipo de comentário negativo. E Jesus também diz: até agora o reino de Deus é tomado pela força. Ou seja, ele está dizendo que a busca desse reino, do reino de Deus, com ele, seria pelo amor, pela persuasão, pelo exemplo. Nada de força, nada de guerra. Assim somos nós espíritas. Nós devemos, é um desafio porque nós precisamos ter consciência da nossa condição de espírito imortal, ter consciência das nossas imperfeições, ter a capacidade de análise e de aceitação e buscar a superação, que não acontece do dia para a noite, a gente sabe disso. A gente sabe que a evolução não dá saltos. Muitas imperfeições, elas estão cristalizadas em nós mesmos, porque estamos vivenciando há muitas e muitas encarnações. Então por isso que o orar e vigiar é tão importante. A doutrina espírita, ela é consoladora, porque nos diz que temos essa perspectiva de corrigir os nossos erros, de vencer as nossas más inclinações e nos tornarmos criaturas melhores, e nos tornarmos pessoas mais coerentes com o Evangelho. E essa consciência é muito importante e também deve servir para que não fiquemos a censurar, analisar, criticar os nossos companheiros de jornada. Não podemos ficar nessa crítica negativa. Temos que ter consciência de que todos nós estamos no mesmo barco, o barco da evolução. Uns venceram algumas más inclinações, mas tem inúmeras outras para corrigir. Alguém que, por exemplo, já venceu a imperfeição da maledicência, da avareza, tem outras inclinações negativas a vencer. E não pode censurar o seu irmão, que ainda continua avarento, que ainda continua maledicente. Porque tudo na vida passa, inclusive as nossas imperfeições. Nós podemos retardar
essa superação, porque vai depender do nosso agir, da forma como nós agimos, da forma como nós vivenciamos. Então, a gente pode acelerar esse processo ou não, ou ficar numa certa acomodação. Então, meus amigos, meus irmãos, Jesus nos ensina que não devemos ficar afadigados, né, pela posse do ouro, preocupados com a posse de bens materiais. Porque o que importa, o que é necessário, o que é fundamental é a aquisição dos valores espirituais. É nós crescermos como espíritos imortais, conscientes de que a cada um é dado segundo as suas obras, que o reino de Deus está ao alcance de todos nós. Esse reino que significa essa vivência em plenitude, em bem-estar, em paz, em harmonia, independentemente da nossa condição de aflição que estejamos a viver. Apesar das dificuldades, esse reino pode ser construído à medida em que nós olharmos para a vida terrena, vendo que tudo que ocorre é para a nossa corrigenda, é para o nosso aprendizado. Fica difícil, por exemplo, dizer para uma mãe que tem o seu filho, que o seu filho desencarna prematuramente, numa dor que, segundo os chicos espíritos disseram a ele, que ainda não tinham encontrado uma palavra que pudesse expressar, significar a dor de uma mãe diante da partida de um filho. É difícil dizer para essa mãe que é um momento em que aquela criatura está voltando ao mundo espiritual porque já cumpriu a sua missão, a tarefa para a qual ele viveu na presente encarnação. A mãe quer o filho junto. A mãe não esperava, o pai não espera que o filho vá antes dele. Mas nós temos a programação reencarnatória. É difícil explicar essas situações. Oferecer esse tipo de consolo é necessário que a pessoa tenha um mínimo de entendimento sobre a doutrina espírita, ou seja, uma pessoa que tenha muita fé em Deus, nos desígnios de Deus, na vontade de Deus. Mas a doutrina espírita nos dá esse suporte. Por isso é que quando Jesus diz que devemos não ficar tão preocupados ou inquietos com a posse do ouro, com a posse da prata, né? E com os bens materiais, é porque ele nos adverte, ele quer nos ensinar sobre os tesouros espirituais. Ficar exatamente preocupados não com o ouro, não com a prata, não com os bens tão efêmeros da matéria, tão transitórios, mas nos dedicarmos ao crescimento espiritual, a nos dedicarmos à aquisição desses valores fortalecedores, desses valores libertadores. E assim, nós encerramos o capítulo 25. E como a gente pôde observar durante esses domingos, é um capítulo que fala exatamente da necessidade de nós ficarmos voltados para essa busca
essa busca dos valores do espírito, os valores morais, os valores existenciais. O capítulo todo foi em torno dessas reflexões, né? Kardec colocou passagens evangélicas com esse mesmo sentido, esse mesmo significado, para mostrar a importância do crescimento espiritual, do crescimento exatamente que nos conduzirá a um estado de plenitude, a um estado de perfeição, porque nós fomos criados simples e ignorantes como espíritos, mas com esta finalidade, essa meta a ser alcançada, que é a perfeição. Então, meus amigos e meus irmãos, encerrando assim esse capítulo, que nós possamos fazer as nossas reflexões, estudá-lo, pesquisar, para que possamos compreender melhor a proposta do Cristo. Então vamos agora fazer as nossas rogativas, vamos elevar nossos pensamentos, nosso coração ao alto, vibrar pela paz, pela saúde, pela esperança. Senhor meu Deus, Pai Criador, aqui estamos mais uma vez rogando pela paz entre as nações, pela paz, pelo entendimento em nosso país, para que o egoísmo seja banido ou amenizado, a fim de que as forças sejam congregadas em um só sentido para alcançar o objetivo da justiça social. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, por nossas famílias, para que o Evangelho do Cristo leve harmonia e paz aos lares, pelo entendimento, pela compreensão junto daqueles que não sintonizam conosco. Rogamos, Senhor meu Deus, pela saúde e recuperação de familiares, parentes e amigos que estão enfermos. Rogamos por todos nós, por nossas famílias, por cada um, para que possamos viver com respeito, em paz, harmonia. Façamos breve silêncio para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Recebei, Senhor Deus, nossas rogativas, os nossos corações em prece, buscando aliviar as nossas aflições, os nossos tormentos. Derramai vossas bênçãos sobre todos nós. Que a vossa graça nos fortaleça, nos ilumine, penetrando em nosso ser e diluindo, desfazendo as energias negativas. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento e o amor da caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim encerramos o Evangelho de hoje, que possamos ter uma semana de saúde, paz e harmonia, e que no próximo domingo possamos estar de volta
para esses momentos de reflexões. Até breve.